Imagine este cenário. Você é um menino de 12 anos, vivendo numa pequena aldeia búlgara, no ano de 1550. A névoa matinal envolve o vale como um sudário, enquanto você ajuda seu pai a cuidar das ovelhas. Os sinos ao redor de seus pescoços produzem uma melodia suave que tem sido a música de fundo de toda a sua existência. Sua mãe está preparando o café da manhã, pão recém-assado e leite de cabra que tem o gosto de casa, de conforto, de tudo que é familiar. De repente, você ouve o trote dos cascos batendo nas pedras do calçamento. O rosto do seu pai fica pálido como papel. Sua mãe solta a figura de argila que está segurando, e ela se quebra no chão como se seu mundo estivesse prestes a desmoronar, pois todos na sua aldeia reconhecem o que aqueles cascos significam. Os agentes do sultão chegaram. Você observa de trás de um carro de madeira, enquanto oficiais otomanos descem de seus cavalos, suas roupas de seda impecáveis apesar da longa jornada. Eles carregam pergaminhos e listas, seu olhar varrendo os aldeões reunidos com a precisão fria de comerciantes avaliando o gado. Quando um deles aponta diretamente para você, sua mãe cai de joelhos, implorando em uma língua que eles se recusam a compreender. Seu pai permanece em silêncio, plenamente consciente de que qualquer desafio pode significar a morte de toda a família. Você é levado à força, com garantias de que servirá a sultana, que alcançará a grandeza e que isso é um sinal de honra. No entanto, à medida que o carrinho se afasta de tudo o que você já conheceu, tudo o que consegue ouvir são os soluços abafados de sua mãe desaparecendo ao longe. Você nunca mais a verá. Isso marcou o começo de sua nova existência como um menino do palácio, um Gon no império mais poderoso da Terra. E os terrores que o aguardam por trás das paredes do palácio fariam você desejar aqueles dias simples cuidando de ovelhas nos vales enevoados de sua terra natal. Antes de explorar essas histórias perdidas de resistência e angústia, se você gosta de descobrir verdades ocultas da história, considere apertar o botão de curtir e se inscrever para mais conteúdos como este. E, por favor, deixe um comentário abaixo para compartilhar de onde você está ouvindo. Acho notável que estamos examinando juntos esses antigos contos de diferentes regiões do mundo ligados ao longo de séculos e continentes por nossa fascinação compartilhada pela história. A viagem para Istambul marcou seu primeiro contato com a brutalidade sistemática que caracterizaria sua nova vida. Você e muitos outros meninos foram forçados a marchar por semanas por terrenos difíceis, mal alimentados, dormindo ao ar livre ou em abrigos improvisados que ofereciam proteção mínima contra o clima. Aqueles que eram fracos, incapazes de acompanhar o ritmo, adoeciam ou simplesmente perdiam a esperança, sendo abandonados para perecer. Mesmo antes de chegar à capital, você aprendeu sua primeira lição sobre a vida no Palácio Otomano. Vulnerabilidade significava morte, e apenas os mais fortes, inteligentes ou adaptáveis sobreviveriam ao que estava por vir. O menino que caminhava ao seu lado, talvez com cerca de 14 anos, tinha sido levado de uma vila de pescadores grega. Seu nome era Nikos, embora ele confidenciasse a você que logo esse nome seria proibido. Ele tentou escapar na terceira noite da marcha, mas os guardas o prenderam antes que pudesse percorrer uma milha. Eles o arrastaram de volta ao acampamento e o puniram na frente de todos os outros meninos como advertência. Seus gritos ecoaram por toda a paisagem rural, e você fechou os olhos com força, tentando silenciar o barulho, mas não conseguiu ignorar a lição que ele transmitia. Fugir não era uma opção. Resistir era inútil.
Quando você chegou às periferias de Istambul, já tinha aprendido a se mover silenciosamente, a falar apenas quando fosse abordado e a se misturar à invisibilidade sempre que o foco dos guardas se voltasse para a suspeita. Você testemunhou meninos desaparecerem na escuridão, alguns que tentaram escapar, outros que simplesmente não conseguiram suportar mais um dia, deixando espaços vazios na fila que servia como lembretes constantes de sua própria fragilidade. A visão inicial do horizonte de Istambul deveria ter sido inspiradora. Os minaretes perfurando o céu, a enorme cúpula da Hagia Sophia, o vasto complexo palaciano que logo se tornaria sua prisão. No entanto, tudo o que você sentia era um medo profundo e vazio instalado em seu estômago como uma pedra pesada. Esta cidade magnífica encarnava tudo o que você tinha perdido e tudo o que temia poder se tornar. Ao chegar a Istambul, você enfrentou sua primeira seleção. As autoridades otomanas categorizaram os meninos restantes em grupos com base em suas habilidades percebidas. O procedimento era degradante e meticuloso. Inspecionavam seus dentes como se você fosse um cavalo, avaliavam seus reflexos e pediam que recitasse todo o pouco de conhecimento que possuía sobre letras e números. Sua altura era registrada, sua pele examinada em busca de imperfeições e suas feições faciais avaliadas com a objetividade clínica de críticos de arte. Os indivíduos mais bonitos e inteligentes eram destinados à escola do palácio, conhecida como Enderun. Outros ingressariam no corpo de genízaros, a força militar de elite. No entanto, para aqueles selecionados para servir no palácio, aguardava-se uma forma diferente de teste, um que desafiaria não apenas a resistência física, mas também sua capacidade de resiliência mental contra a desumanização sistemática. Você estava entre os poucos privilegiados escolhidos para a escola Enderun, situada dentro dos muros do Palácio de Topkapi. Os oficiais que tomaram essa decisão observaram sua pele clara, seus olhos brilhantes e sua inteligência evidente, e sorriram. Você não percebeu na época que seus sorrisos não eram expressões de gentileza. Em vez disso, eram os sorrisos sombrios de predadores que haviam identificado uma presa particularmente vulnerável. A escola Enderun foi descrita como a instituição inaugural do mundo dedicada à educação dos dotados. Embora essa caracterização seja tecnicamente correta, ela oculta a verdade mais sinistra sobre o que a educação realmente envolvia para meninos deslocados como você. De fato, você adquiria conhecimentos de línguas como árabe, persa e turco. Também estudaria disciplinas como matemática, astronomia, literatura e direito. Além disso, seria treinado em música, caligrafia e várias artes manuais. No entanto, essa forma de educação tinha um custo que ia muito além dos desafios acadêmicos. O complexo palaciano, que se tornou seu mundo inteiro, era um labirinto de corredores de mármore, câmaras elaboradas e passagens secretas, onde o perigo estava sempre presente. Você era alojado em dormitórios dentro dos terrenos do palácio, isolado do mundo exterior por múltiplas camadas de muros, guardas e protocolos rígidos que tornavam a fuga não apenas difícil, mas praticamente impensável. O dormitório onde você dormiria se estendia diante de você como uma tumba de mármore alinhado com camas estreitas cobertas de seda que pareciam correntes contra sua pele. Sua primeira noite no dormitório havia começado. Você permanecia acordado, ouvindo sons que se tornariam a trilha sonora do seu confinamento. Os soluços suaves de meninos com saudades de casa, tentando conter suas lágrimas e seus travesseiros. Os sussurros sussurrados em línguas desconhecidas.
os passos de estudantes mais velhos e supervisores perambulando pelos corredores após as luzes terem sido apagadas. Você segurava a pequena cruz de madeira que sua mãe havia pressionado em sua palma quando foi levado embora. No entanto, ao amanhecer, até mesmo esse último vínculo com sua vida anterior seria descoberto e tirado de você. Você foi designado a um novo nome, Mesmet, e instruído a esquecer suas raízes cristãs. Adotar a religião oficial do Império não era uma questão de escolha, era essencial para sua transformação de uma criança capturada em um leal súdito otomano. A cerimônia foi realizada com grande ostentação, como se você tivesse escolhido esse caminho de forma voluntária. No entanto, você entendeu, e todos os outros também, que a decisão não era realmente sua. Você recitou as palavras que eles instruíram, repetindo o que foi exigido. Ainda assim, internamente, você se apegava às memórias das canções de ninar de sua mãe e às histórias de seu pai. O aspecto mais sutil e perigoso de sua educação era a erosão deliberada de sua vontade pessoal e sua reconstrução como uma ferramenta para o desejo e a autoridade imperial. O palácio funcionava por meio de uma hierarquia complexa, onde o progresso dependia não apenas do sucesso acadêmico, mas também de sua capacidade de satisfazer aqueles em autoridade, e satisfazê-los podia assumir muitas formas que nenhuma criança deveria ser forçada a aprender. Sua lição inicial, nos códigos não ditos do palácio, veio de Amit, um estudante mais velho que fazia parte do sistema há 3 anos. Uma noite, ele se aproximou de você no dormitório com um tom que mesclava ameaça e tranquilidade. Você é estranho aqui, disse ele, enquanto se sentava casualmente na beira da sua cama, sem convite. Você ainda não compreende como as coisas funcionam aqui, mas posso oferecer orientação, ensinar-lhe e ajudá-lo a seguir em frente. Existem maneiras pelas quais garotos como você podem agradecer aos estudantes mais velhos pela proteção, métodos especiais que permanecem entre nós. Você enfrentava uma decisão quase impossível que inúmeros garotos, antes de você, já tinham enfrentado. Rejeitar e enfrentar punições severas, exílio social e a perda de qualquer esperança de progresso. Render-se e abandonar os vestígios da sua inocência infantil a um sistema que considera seu corpo uma mercadoria a ser trocada por favor e proteção. Não havia opções verdadeiramente boas, apenas a luta pela sobrevivência. O ambiente sexual dentro do palácio era intrincado e predatório, funcionando sob regras que haviam sido moldadas ao longo de muitas gerações de exploração. Unix, emasculados como os próprios meninos, e frequentemente carregando suas próprias feridas psicológicas, exerciam uma influência significativa e a exploravam para caçar o fluxo contínuo de recém-chegados. Eles possuíam um entendimento profundo do sistema porque uma vez haviam sido suas vítimas. No entanto, ao invés de proteger os recém-chegados, muitos deles se tornaram seus mais zelosos executores. Estudantes mais velhos caçavam os mais jovens, sustentando ciclos de abuso que persistiam por gerações. Era uma forma distorcida de iniciação, onde aqueles que eram introduzidos conquistavam seu status na hierarquia, vitimando os que estavam abaixo deles. Os funcionários do palácio exploravam sua autoridade para acessar os meninos mais atraentes, sem restrição, sabendo que suas vítimas não tinham meios de recurso e ninguém para buscar justiça. O que tornava esse sistema particularmente malicioso era sua integração perfeita na hierarquia oficial do palácio. Laços românticos e sexuais não eram escândalos escondidos, pelo contrário, estavam incorporados à estrutura social, entrelaçados de forma
intricada na vida cotidiana a ponto de parecerem naturais e inevitáveis. Meninos jovens que atraíam a atenção de patronos influentes podiam ver suas carreiras avançarem mais rapidamente, sua educação se tornar mais tranquila e suas vidas, de modo geral, mais confortáveis. Por outro lado, aqueles que se recusavam a obedecer ou que desagradavam seus superiores, frequentemente se viam designados a funções simples, submetidos a uma disciplina mais rígida ou simplesmente desapareciam dos registros do palácio. O impacto psicológico sobre meninos como você era profundo e cuidadosamente planejado. Separados de suas famílias, despojados de suas identidades originais e lançados em um mundo onde seus corpos eram tratados como mercadorias, eles desenvolveram o que hoje poderia ser entendido como reações de trauma complexo. Alguns meninos tornaram-se manipuladores e calculistas, aprendendo a usar sua sexualidade como uma forma de obter poder e garantir sua sobrevivência. Outros se retraíam, transformando-se em cascas vazias, que apenas cumpriam as rotinas da vida no palácio, enquanto seus espíritos internos murchavam. Você observou ambas as mudanças ocorrerem nos meninos ao seu redor. Dmitri, que vinha da mesma região que você, aprendeu a sorrir e flertar com estudantes mais velhos e professores. Em apenas meio ano, ele adquiriu roupas novas, refeições melhores e um instrutor particular para suas aulas de idioma. No entanto, seus olhos ficaram vazios e ele não falava mais sobre casa ou família. Quando novos meninos chegavam, ele os encarava com o mesmo olhar calculista que as autoridades uma vez dirigiram a ele. Stefanos, um menino grego cujo pai era pescador, escolheu um caminho diferente. Ele rejeitou todas as tentativas de manipulação, suportou punições e agressões e lentamente desapareceu em uma existência quase fantasmagórica. Cumpria suas responsabilidades de forma mecânica, estudava de maneira adequada, mas sem paixão, e parecia desaparecer um pouco mais a cada dia. Uma manhã, sua cama estava vazia e seu nome nunca mais foi mencionado. Você buscou um compromisso, aceitando alguns avanços para sobreviver, enquanto tentava preservar uma parte de si mesmo que permanecia intacta. No entanto, o palácio foi construído para impedir que tais compromissos acontecessem. Cada dia apresentava novos desafios, dilemas entre humilhação e ruína e maneiras inovadoras do sistema remodelar os indivíduos à sua própria imagem. Ocasionalmente, visitantes europeus à corte otomana tinham vislumbres fugazes desse mundo oculto, embora suas descrições fossem frequentemente filtradas por preconceitos culturais pessoais e compreensão limitada. Um embaixador veneziano do século XVI observou o favoritismo intenso que os oficiais do palácio demonstravam em relação aos seus jovens acompanhantes masculinos, relatando cenas que o deixaram profundamente desconfortável. Ele descreveu ver meninos de até 10 ou 11 anos vestidos com seda e joias, atendendo a homens mais velhos com uma familiaridade que sugeria relacionamentos muito além de simples interações de mestre e servo. Um diplomata francês do século XVII documentou de forma mais aberta o que observava durante uma reunião no palácio. Os jovens pajeantes se moviam pelos corredores como aves elegantes confinadas em gaiolas, com os olhares baixos, mas seus corpos decorados para a exibição. Era impossível não notar a atitude possessiva que alguns oficiais exibiam em relação a essas crianças, assim como o medo que piscava nos olhos dos meninos quando seus mestres se aproximavam. As duras condições físicas da vida no palácio intensificavam o maus-tratos psicológico deliberadamente projetado para erodir a resistência e fomentar a dependência.
Os residentes viviam em dormitórios apertados, com pouca privacidade, onde cada momento era vigiado e controlado constantemente. Você era despertado antes do amanhecer para participar de orações que tinha sido forçado a memorizar. Recebia alimentação suficiente em intervalos programados, embora não em excesso, e era submetido a um cronograma rigoroso que não permitia oportunidade para contemplação ou desafio. As punições eram frequentes e intencionalmente elaboradas para envergonhar e quebrar seu espírito. Meninos que quebravam as regras, como falar sua língua nativa, praticar costumes tradicionais ou demonstrar pouco entusiasmo pelo novo modo de vida, enfrentavam punições físicas, vergonha pública ou confinamento em celas mal grandes ao suficiente para deitar. Você observou um menino chamado Milos, que havia sido pego rezando de acordo com sua antiga fé, sendo forçado a ficar nu no pátio durante um dia inteiro, enquanto outros eram incentivados a zombar dele. A mensagem era inequívoca. Sua identidade anterior não era apenas proibida, era considerada vergonhosa. A economia interna da instituição complicava ainda mais suas circunstâncias, adicionando camadas adicionais de exploração. Você podia obter privilégios menores ao demonstrar bom comportamento, destacar-se academicamente ou agradar às suas autoridades de várias maneiras. Esses privilégios, como comida melhor, roupas mais elegantes, melhores condições de sono ou acesso a livros e instrumentos musicais, tornaram-se altamente valiosos em seu ambiente de confinamento. O sistema estabeleceu uma rede intrincada de dependência e lealdade que tornava a resistência quase impossível, fazendo da cooperação o único meio de sobrevivência. Você aprendeu a navegar por essa economia com o pensamento estratégico de alguém muito mais velho do que sua idade real. Percebeu que ajudar estudantes mais velhos com seus estudos poderia garantir proteção contra seus avanços. Descobriu que se destacar em certas disciplinas poderia atrair a atenção dos professores que poderiam protegê-lo dos piores maus-tratos. Compreendeu que uma obediência inabalável e um entusiasmo ostensivo por suas novas circunstâncias poderiam levar a pequenas liberdades que pareciam enormes dentro do seu mundo limitado. Alguns meninos tentaram escapar, mas a localização do palácio em uma península cercada por água tornou isso extremamente difícil. Aqueles que foram pegos enfrentaram punições severas que foram deliberadamente tornadas públicas para servir de aviso aos outros. Você observou o retorno de um menino que tentou escapar nadando através do corno de ouro. Ele mal estava vivo quando o puxaram de volta, e a punição que sofreu, na frente de todos os estudantes, deixou marcas permanentes nele. Ele serviu como um aviso para todos os demais. Frágil, quase incapacitado, um testemunho vivo do que aconteceu àqueles que escolheram a rebeldia em vez da obediência. Os poucos meninos que conseguiram escapar enfrentaram uma provação ainda mais difícil. Depois de passar tanto tempo dentro do palácio, suas identidades originais quase completamente apagadas, voltar às suas vidas anteriores era impossível. Suas famílias talvez não os reconhecessem. Suas comunidades poderiam rejeitá-los como traidores ou convertidos, e eles possuíam poucas habilidades para sobreviver fora dos limites do palácio. A maioria dos que conseguiu escapar foi capturada novamente em questão de dias. Ainda assim, mesmo aqueles que permaneceram livres frequentemente se viam à deriva em um mundo que já não os acolhia. À medida que você crescia dentro do sistema, sobrevivendo por uma mistura de inteligência, flexibilidade e uma submissão cuidadosamente medida, enfrentou novos obstáculos e experimentou uma corrupção mais profunda de sua alma,
Os estudantes mais destacados poderiam, eventualmente, ser nomeados para cargos de destaque no governo. No entanto, essa conquista era alcançada ao perpetuar o próprio sistema que os havia oprimido. Você começou a perceber, com crescente temor, que seus instrutores e supervisores, os indivíduos que haviam moldado e prejudicado você, já haviam sido jovens como você, retirados de suas famílias e moldados para serem instrumentos do domínio imperial. Essa realização o obrigou a confrontar um dilema angustiante. Você poderia opor-se ao sistema e correr o risco de ser destruído por ele, ou poderia aceitá-lo completamente e tornar-se um de seus agentes, escolhendo a próxima geração de meninos, quebrando seus espíritos e depois reconstruindo-os para sustentar as estruturas hierárquicas de poder e exploração dentro do palácio. Muitos meninos optaram pelo segundo caminho, achando mais fácil tornar-se predadores do que permanecer vítimas para sempre. A cerimônia conhecida como Shikma marcou o encerramento de sua educação no palácio e sua indução ao serviço imperial. Após anos de abuso sistemático disfarçado de aprendizado, você emergiu como um jovem homem proficiente em várias línguas, hábil na administração e diplomacia, e treinado tanto nas artes quanto nas ciências. No entanto, você também revelou-se alguém cuja alma havia sido profundamente manchada, cuja compreensão de autoridade estava para sempre ligada à exploração e cuja capacidade de estabelecer conexões humanas genuínas havia sido danificada de maneiras que talvez nunca fossem reparadas. Para muitos graduados, essa transição representava apenas uma mudança de uma forma de exploração para outra. Indivíduos nomeados para cargos administrativos se encontravam em um mundo onde favores sexuais e progresso político permaneciam intimamente ligados, onde as lições aprendidas dentro do palácio sobre poder, submissão e sobrevivência continuavam a influenciar suas vidas adultas. Aqueles designados para posições militares carregavam as feridas psicológicas infligidas durante seu tempo no palácio, muitas vezes tornando-se, por um lado, implacáveis executores da autoridade imperial, ou, por outro, indivíduos desfeitos, lutando para encontrar um propósito em vidas fundamentadas na exploração. A atitude da elite otomana em relação a essas práticas era complexa e cuidadosamente elaborada para sustentar o sistema, ao mesmo tempo em que ocultava seus aspectos mais perturbadores. Embora regulamentos oficiais proibissem muitas formas de maus-tratos, a realidade era que as autoridades do palácio frequentemente ignoravam comportamentos que beneficiavam seus interesses. O sistema tinha como objetivo produzir administradores competentes e servos leais, que era seu principal propósito. O custo humano era considerado insignificante para o sucesso do sistema, e qualquer crítica era descartada como ignorância dos métodos sofisticados de educação e ascensão do império. Alguns escritores otomanos contemporâneos reconheciam os elementos mais sombrios do sistema, ao mesmo tempo em que defendiam sua importância geral. Um historiador da corte, do século XVI, afirmou: é verdade que a escola do palácio exige grandes sacrifícios de seus alunos e que nem todos que entram saem inalterados. Mas a partir deste cadinho de disciplina e aprendizado surgem os melhores servos do império, homens cuja lealdade foi testada e cujas habilidades foram refinadas até a perfeição. Essa narrativa de transformação e crescimento escondia a dura realidade enfrentada por meninos como você, o que torna o sistema palaciano otomano especialmente perturbador é a forma como ele combinava perspectivas educativas autênticas com maus tratos sistemáticos, de modo que,
se tornava difícil distinguir os benefícios das atrocidades. Meninos eram proporcionados com uma educação que, pelos padrões da época, era notavelmente progressista. Você aprendeu a ler e escrever em línguas que abriam oportunidades pelo mundo conhecido. Estudou ciências e matemática que estavam na vanguarda de seu tempo. O que torna o sistema palaciano otomano especialmente perturbador é a forma como ele combinava perspectivas educativas autênticas com maus tratos sistemáticos, de modo que se tornava difícil distinguir os benefícios das atrocidades. Meninos eram proporcionados com uma educação que, pelos padrões da época, era notavelmente progressista. Você aprendeu a ler e escrever em línguas que abriam oportunidades pelo mundo conhecido. Estudou ciências e matemática que estavam na vanguarda de seu tempo. Adquiriu habilidades em diplomacia, governança e táticas militares que lhe beneficiariam ao longo de toda a vida. No entanto, essa educação estava inexoravelmente ligada à sua exploração e abuso. Os mesmos instrutores que ampliaram sua mente também violaram seu corpo. O mesmo sistema que lhe ofereceu chances de crescimento também destruiu sua inocência. A mesma organização que prometia progresso também garantia que esse progresso fosse, para sempre manchado, pelos métodos empregados para alcançá-lo. O sistema ainda revela a conexão intrincada entre a autoridade, sexualidade e violência dentro das sociedades pré-modernas. Os otomanos não foram a única civilização a explorar jovens indivíduos. Práticas semelhantes apareceram em várias formas ao longo da antiguidade e da era medieval. No entanto, a estrutura otomana destacou-se por seu alcance extenso, sua abordagem estruturada e sua integração na maquinaria imperial mais ampla. Não era um vício oculto, mas uma instituição ostensiva, elogiada por sua eficiência e defendida por aqueles que dela se beneficiavam. Até os séculos XVII e XVIII, o sistema palaciano começou a enfraquecer à medida que avanços na tecnologia militar diminuíram a importância do corpo de genízaros e novas estruturas administrativas reduziram a dependência de funcionários treinados no palácio. A influência europeia e as perspectivas sociais em evolução também desempenharam papéis na evolução gradual do sistema. No entanto, para os milhares de meninos que entraram no palácio durante seu auge, essas mudanças chegaram tarde demais. Seus relatos de infância perdida, inocência destruída e espíritos quebrados ao serviço da autoridade imperial permanecem como uma das mais sistemáticas manifestações de abuso infantil institucional na história. Os meninos que sobreviveram aprenderam a se manobrar dentro de uma sociedade onde sua atratividade servia tanto como vantagem quanto como fardo, onde seu intelecto era valorizado, mas sua essência humana muitas vezes era ignorada, e onde o progresso exigia sacrificar partes de suas almas que nunca poderiam ser restauradas. Alguns ascenderam a posições de autoridade e influência significativas, tornando-se vizires, generais e governadores que direcionaram o curso do futuro do império. No entanto, carregavam as feridas de seus anos dentro do palácio, e muitos continuaram os ciclos de maus tratos que os moldaram. Outros desapareceram na obscuridade histórica, seus destinos desconhecidos e seu sofrimento não registrado, lembrados apenas como entradas em registros administrativos que documentavam sua chegada, treinamento e eventual implantação. As paredes do palácio, que um dia ecoaram com os passos desses meninos, ainda permanecem hoje, agora transformadas em um museu onde visitantes admiram o esplendor arquitetônico e as riquezas artísticas da corte otomana. Os turistas
se maravilham com as câmaras exóticas onde a elite do império era educada, mas eles apenas veem a beleza superficial desses espaços. Os corredores de mármore escondem seus segredos mais profundos, e os quartos, onde aprendizado e exploração estavam entrelaçados, permanecem silenciosos sobre o custo pago por gerações de jovens meninos em nome da ambição imperial. As visitas guiadas destacam as inovações educacionais da escola do palácio, seu papel na formação de administradores capazes e sua contribuição para as conquistas do império. Elas não mencionam os abusos sistemáticos que eram parte integrante de seu funcionamento, os meninos que pereceram resistindo às suas demandas ou os homens que deixaram seus corredores para sempre marcados por suas experiências. Ao concluir esta reflexão, imaginando sua história como representativa de milhares de outras, lembro-me de que esses relatos de sofrimento e resiliência não são meramente curiosidades históricas. Eles simbolizam seres humanos genuínos, crianças arrancadas de suas famílias, privadas de suas identidades e obrigadas a sobreviver em um mundo que priorizava seus corpos e mentes, enquanto desprezava sua humanidade como algo insignificante diante dos planos maiores do império. Você, o menino que imaginei, de pé dentro daqueles corredores de mármore, com medo nos olhos e silêncio nos lábios, encarna inúmeras crianças reais cujos nomes nunca conheceremos, cujas histórias pessoais nunca foram documentadas e cuja dor nunca foi reconhecida pelo sistema que a criou e perpetuou. Seu espírito, junto com os espíritos de todos os meninos como você, ainda permanece nesses corredores do palácio, servindo como um lembrete de que por trás de toda a grandiosidade de um império há uma base construída sobre a angústia humana, e que o custo do poder muitas vezes é suportado por aqueles que não têm voz na questão. O horror não residia apenas na violência em si, mas na forma metódica como ela era executada, na sua completa normalização e na sua total omissão na história. Você e meninos como você existiram e pereceram dentro de um sistema que os via como objetos belos a serem moldados e explorados. Suas histórias merecem ser lembradas não apenas como notas de rodapé obscuras na história, mas como testemunhos da força humana diante da crueldade institucional. O ar da manhã, que uma vez carregou seus passos trêmulos, já se dissipou há muito tempo. No entanto, sua história ainda ressoa ao longo do tempo, insistindo que testemunhemos seu sofrimento e reconheçamos o terrível custo da Era de Ouro do Império. Ao relembrar sua história, prestamos homenagem não apenas à sua dor individual, mas também ao sofrimento de todas as crianças capturadas na maquinaria do poder ao longo da história, usadas e descartadas por sistemas que priorizam a conquista em detrimento da compaixão, o império em detrimento da inocência.